Agora a gente vai ver o conteúdo de gases perfeitos. E a primeira coisa que a gente tem é o comportamento térmico dos gases. Como vimos, uma substância no estado gasoso é um gás desde que a sua temperatura seja superior a uma temperatura crítica, característica dessa substância. Tá. Depois dessa temperatura, pelo que a gente viu, se a gente aumentar a pressão, a gente não vai conseguir fazer esse gás voltar a ser líquido, né? Só aumentando a pressão. Eu acho, pelo menos. Então, vamos lá. Em temperatura igual ou inferior à crítica, a substância é um vapor. Tá? E nesse caso aqui, se eu aumentar a pressão, ele volta a ser líquido, né? E eu não sei como é que eu gravei o último vídeo, porque eu tava cansado mesmo. Então, assim, eu não sei, não tenho a menor noção de como é que eu consegui ficar 2 horas resolvendo questões. Eu só lembro do final, né, de terminar o vídeo e colocar ele pra fazer a edição, né, de cortar o início e o fim, antes de botar pro YouTube. E, cara, não sei como é que aquelas 2 horas aconteceram, mas elas aconteceram, né? Então, aqui, para estudar o comportamento da substância como gás, adotamos o modelo simplificador, admitindo que um gás tem moléculas que se movimentam ao acaso, se chocam elasticamente entre si e as paredes do recipiente e não exercem ações mútuas, exceto durante as colisões. Então, colisão elástica seria perfeitamente elástica, né? Que a gente não tem perda de energia, se eu não me engano, né? Elas vão se chocar e a energia cinética inicial é igual à energia cinética final. Que mais? Elas apresentam volume próprio, desprezível em comparação com o volume que o gás ocupa. Tá. O gás hipotético que obedece sem restrições a tais características é denominado gás ideal, ou gás perfeito. O gás real seguirá tanto mais aproximadamente o comportamento do gás ideal, quanto mais elevada for sua temperatura e quanto mais baixa for sua pressão. Tá bom. Variáveis de estado de um gás perfeito. O estado de um gás perfeito é caracterizado por três grandezas chamadas variáveis de estado. Volume. O volume de um gás perfeito é o volume do recipiente que o contém. A temperatura é a grandeza que mede o estado de agitação das partículas do gás. Tá certo. E a pressão seria que um gás exerce é devida ao choque de suas partículas contra as paredes do recipiente. Perfeitamente. Medimos temperatura, medimos a pressão e o volume é o volume do recipiente. Lindo demais. Quanto maior a temperatura, maior a agitação das partículas de um gás, maior a pressão que essa exerce contra as paredes do recipiente de volume invariável. De fato, né, os bichinhos começam a se bater para tudo que é canto aqui com mais frequência, a pressão aumenta. Legal. Lei geral dos gases perfeitos. Imaginemos que uma certa massa de um gás esteja inicialmente num estado caracterizado pelos valores pressão inicial, volume inicial e temperatura inicial. Para as variáveis de estado, ao sofrer uma transformação, vamos admitir que as variáveis de estado passem para os valores PV e T. Ok. Característicos do estado final do gás. Verificamos que os valores iniciais e finais das variáveis de estado se relacionam pela denominada Lei Geral dos Gases Perfeitos, que provavelmente foi obtida em laboratório, né? Em testes empíricos. Então, pressão inicial, temperatura inicial sobre volume inicial é igual a pressão final, temperatura final, volume final. E aí veio uma galinha cantar na volta, né, cara? Que coisa linda. Ah, não, é temperatura aí embaixo. Troquei as coisas. Não tem problema. A gente ajusta. Eu me afasto desses bichinhos, os bichinhos vêm na volta, cara. É complicado. Vou colocar isso aqui.
Perfeitamente. Tá, agora tá tudo arrumado. E já caímos na aplicação. Que coisa ali. Cara, esse livro é muito bacana, né? Porque normalmente num livro razoável a gente teria os exemplos agora, teria mais alguma explicação do autor e tal, uma historinha ou outra, uma figurinha e tal. E aqui é teoria, aplicação. Sem conversa, sem choro. É uma quebra de expectativa muito grande pro porque eu tô acostumado como padrão, né? Mas vamos lá. Dentro de um recipiente de volume variável estão inicialmente 20 litros de um gás perfeito, a temperatura de 200 Kelvin. Tá. Então, o volume inicial seria 20 litros. Temperatura inicial 200. Perfeito demais. E pressão de 2 atmosferas. Muito bem. E aí, o que ele quer? Qual será a nova pressão se a temperatura aumentar para 250 e o volume for reduzido para 10 litros? Então, aqui é a pressão inicial, né? Tá, temperatura final 250, volume final, opa, não tem aspa, né, cara? Foi 10. Beleza, então eu aumentei um pouco a temperatura, reduzi o volume pela metade, mas isso pouco importa, né? Interessante a gente usar a equaçãozinha que é pressão inicial sobre temperatura inicial igual PV sobre T. E é só substituir valores e aparentemente é para tudo funcionar bem, né? Então vamos ver. Acabou minhas linhas? Eu não acredito que já no começo do vídeo acaba as linhas, cara. Achei que eu tinha pegado um monte delas antes de começar a gravar. Pelo visto não. Vamos ver aqui. Tá. Como eu dizia, vamos substituir valores aqui e ver o que acontece. Volumezito inicial é vintão. Eu vou copiar. Tem coisas que eu copio aqui e não digito, mas de ser só três caracteres, né? Por conta de não correr o risco de errar, cara. Eu já errei muita coisa por estar digitando um negócio ali e ter que refazer uma questão não é bacana, né? Então, minimizamos erros ao máximo. Tá, pressão final é o que eu quero, volume final aqui já dá pra arrumar, 10 litros, né? Eu sei que aqui deveria estar com entre parênteses, mas a gente sabe o que está fazendo, né? Aí não precisa. Quer dizer, precisa, mas a gente sabe o que está fazendo. Então, litro eu tenho em ambos os lados essa unidade no numerador, então eu posso dividir ambos os lados por litro e me livro disso. O que mais? Atmosfera não, porque é a unidade que eu preciso. Kelvin eu tenho em ambos os lados no denominador, então adivinha só. Multiplico ambos os lados por Kelvin. Depois, aqui simplificações. Esse 2 vezes 20 vai dar 40. Isso aqui dá para deixar por aqui, né? Unidadezinha. Botamos um 4 para cá. O que dá para fazer aqui dessa situação? Eu posso multiplicar ambos os lados por 10? Não posso? Eu me livro disso? Me livro disso. Isso aqui por 5 vai dar 2. Isso aqui por 5 vai dar 5. E o cara perde muito tempo com coisas básicas, né, cara? Isso aqui eu vou dividir por 2, né? Ambos os lados, então aqui vira 20. Portanto, isso aqui vai dar 1. Logo, a minha pressão final vai ser de 5 atm. Certo?
Então é para ser por aí. Vamos dar uma olhada na resposta? Exatamente isso. Questãozinha bacana, né, cara? Para começar a brincadeira. E o A2? Nas condições, pressão inicial 1 atm, temperatura 300 Kelvin, quer dizer. Então vou ter que anotar isso e não tem o que fazer. Depois, certo corpo de gás perfeito apresenta volume inicial de 12 litros, tá? E o que mais? Eleva-se a pressão para 3 atmosferas. Complicado, né? A gripe é um negócio muito complicado. Ainda mais um corpo velho, cara. Não é fácil sobreviver à gripe. Tá, e a temperatura 2 é 600 Kelvin, ou seja, temperatura final. Determinar o novo volume ocupado pelo gás. Bom, de novo, o ritual padrão de sempre, anotar a equaçãozinha primeiro, para não esquecer dela, né? E aqui. Agora sim a gente substitui valores e deu. Então, pressão inicial é 1. Eu vou anotar um ATM aqui pra gente seguir o padrão, né? Colocar os valores, se acostumar a substituir tranquilo, depois a gente vê o resto, tá? 12 litros. E a temperatura inicial, quanto é que era essa jossa? 300. Eu falei que eu ia copiar as coisas, mas é muita preguiça, né? Ficar copiando tudo. Tá, pressão final é 3. O volume final é o que eu quero e temperatura final é 600. E até isso, né, cara, se tu para pra notar, assim, os valores que ele usa são muito agradáveis de lidar com esses valores, né? Então esse livro aqui, por esse lado de manter as questões desse jeito, ele seria muito bom. Por ter valores fáceis da gente fazer as continhas, não precisar ficar fazendo tanta conta com número com vírgula, esse tipo de coisa. Mas é uma pena que não tem os exemplos, né, cara? E um livro sem exemplos do autor não vale nada. Ah, mas tem tal livro de matemática que são só questões. Uma junção de, sei lá, 400, 500 questões para te treinar pro vestibular. Tá, mas aí o livro é para isso, né? Tu já tá comprando ele esperando que sejam só questões, não quer ver a parte teórica. E tu não quer explicação nenhuma do autor, tu só quer resolver e ir lá olhar, ver se a tua resposta tá certa ou não. Já nesse caso aqui, quem comprou esse livro provavelmente estava esperando mais. Tá? Porque o livro mesmo não fala que o objetivo dele é apresentar um número grande de questões e só isso. Não. A pessoa está esperando aprender alguma coisa e para te aprender tu precisa dos exemplos, tu precisa ver o autor resolvendo aquelas questões. Ah, mas é a 10ª vez que tu já fala sobre isso. Pois é para mim não esquecer, porque quando chegar ao final disso aqui eu pretendo avaliar esse livro, dizer que não vale R$ 1, né? Então vai que o cara esqueça, né? Então de vez em quando eu tô sempre falando isso, até para servir para vocês, né? Que estão pensando em pegar algum livro ou que tentaram começar a estudar por algum livro e não conseguiram. Tu tem que olhar para aquele livro lá e fazer uma avaliação, ver qual é que era a proposta do autor e se isso aí ia servir para ti, tá? Não é porque tu pegou um livro e não conseguiu aprender nada ou não conseguiu avançar que tu não tem capacidade de estudar. Às vezes tu só pegou um livro que a proposta dele não era para ti, tá? Não tinha utilidade nenhuma. Mas enfim, a atmosfera, que é a unidade que tem em tudo que é canto, esse 1 ali também, 1 vezes 12 continua sendo 12 até onde eu sei. Então isso aqui vai embora. Kelvin eu tenho nos dois lados aqui, né? Nos denominadores. Então tu já sabe o que vai acontecer com ele. 100, eu posso multiplicar ambos os lados por 100? Posso. Eu me livro desses aqui. Depois, aqui eu tenho
3 no denominador e aqui 6. Então eu vou multiplicar ambos os lados por 3, aí eu me livro disso daqui. Aqui o 6 dividido por 3 vai dar 2. Tá resolvida a coisa. 12 no numerador e 3 no numerador aqui do outro lado, então vou dividir ambos os lados por 3. Então 12 por 3 vai dar 4. 3 por 3 aqui dá 1. Então a gente sobrou isso daqui. Logo, o volume final é 8 litros. Nossa, simples assim? Pois é, simples assim. E tá aí o V2, é 8. Eu não tô usando V1, V2 porque o velhinha é melhor e, né, fica mais limpo a coisa. Mas é impressionante a diferença de disposição para resolver as questões. Ontem eu tava lutando para não dormir, né? Então tava fazendo um esforço gigantesco para não dormir. Ai, mas por que tu foi gravar um vídeo se tu tava com sono? Porque quando eu pensei em gravar o vídeo eu não tava com tanto sono. Eu só tava meio assim, né? Eu falei, não, começa a gravar, começa a conversar e tudo mais, né? E o sono vai embora, e é só 2 horas de gravação e tal. E aí 10 minutos depois eu tava quase dormindo. Falei, cara, como é que eu vou terminar isso aqui? E eu já tinha começado mesmo, falei, eu não vou parar a gravação e começar no outro dia, né? Vamos seguir. E foram 2 horas arrastadas, cara. Mas hoje não. Então na A3 aqui, um gás ideal sofre uma transformação tal que seu volume final é 1/3 do volume inicial. Volume final seria o volume inicial sobre 3, né? 1/3 dele. Beleza? Que mais? E sua pressão sofre um aumento de 50% em relação ao valor inicial. Então a pressão final é 50% de, no caso aqui, a nossa pressão inicial. Então toda vez que fala 1/3 de alguma coisa, 50% de alguma coisa, é 50% vezes aquela coisa, é 1/3 vezes aquela coisa. Isso aí a gente aprendeu aonde? Num livro de ensino fundamental. Valeu a pena ter aprendido isso? Muito, né? Então aqui a gente já sabe como lidar. Então, 50 dividido por 50 dá 1, 100 dividido por 50 dá 2, o que quer dizer que a gente teria aqui 1/2 da pressão inicial, né? Ou 0,5 vezes o P', mais a gente vai deixar assim, P' sobre 2. Olha que coisa bonita. O que mais? Relacione as temperaturas absolutas final e inicial dessa massa gasosa. Tá. Beleza, então a gente teria aqui pressão inicial, volume inicial sobre temperatura inicial igual pressão final, volume final sobre o T. Perfeito, então é só substituir os valores aí, a gente sabe que na verdade a gente conhece alguns, né? Problema é fração. Fração é uma bicheira, né, cara? Mas vamos lá. Pressão final é pressão. Não, na verdade eu vou fazer o seguinte, olha. Volume inicial, para não ficar lidando tanto com fração. Volume inicial é igual a 3 vezes o volume final, concorda? Ficou melhor, né? Pressão inicial é 2 vezes a pressão final. E aí a gente pode fazer essas substituições que vai ficar bem melhor aqui pra gente. Então, aqui eu vou botar 2P vezes o volume inicial, que é, por um acaso, 3V. Então, pronto, agora as coisas ficaram muito boas pra gente. Tá, 2 vezes 3 para começar a brincadeira é 6. E aqui eu fico com PV, aqui eu tenho PV também, o mesmo valor em ambos os lados, eu posso dividir ambos os lados, então, por isso aqui vai dar 1.
Aqui também vai dar 1. Aqui é bom colocar o 1, né? Então, o que eu posso dizer aqui? Já que ele deu a volume final em relação ao inicial, a gente vai fazer a mesma coisa com a temperatura, né? Se eu multiplicar... Ah, que feio, né, cara? Multiplicar ambos os lados por T e por T' também. T' vezes T. É o que eu vou fazer em ambos os lados. Então eu vou ficar com 6T igual a T'. Perfeito? Duas frações, tranquilinho de lidar. Então a temperatura final vai ser a temperatura inicial sobre 6 ou 1/6 da temperatura inicial. Certamente fica por aí. Então, tem opções, não temos. Vamos dar uma olhada então aqui. 0,5. Ai, ai, ai. Ai, que coisa boa. Que coisa boa, cara. O que eu fiz de mal aqui? Que crime eu cometi? Relação inicial. Relacione as temperaturas absolutas final e inicial dessa massa gasosa. 0,5 me quebrou. Cara, 0,5? Pra que uma maldade dessas, cara? Putz, o que eu fiz mal aqui? Eu não sei. Será que eu confundi alguma coisa? Pressão inicial, volume, temperatura, dos dois. Miséria pequena de vida, não? É o nosso A3, de fato. Que porcaria que eu fiz de mal aqui, cara. O gás ideal sofre uma transformação tal que o seu volume final é 1/3 do volume inicial e sua pressão sofre um aumento de 50% em relação ao valor inicial. Um aumento, foi isso que eu errei. Não é 50%. Ô, animalzinho pequeno, hein? Ok, mas é a vida, né, cara? Errar faz parte do básico da vida. Só não erra quem não tenta, né? Beleza, então essa pressão tá errada. O volume inicial já vou deixar indicado que não deveria estar apagado. Vai ser 3 vezes o volume final. Aqui tá certo. Então, um aumento de 50%. Ai, que fofura. Pressão final, então. Seria a pressão inicial mais 50% da pressão inicial, certo? Um aumento de 50%. Acho que é isso, né? Então, vamos lá. Vai ser P' sobre 2. E aí, nesse caso, eu vou multiplicar isso aqui por 2. Vou dividir isso aqui por 2. Então, eu ficaria com 3P' sobre 2, de fato. Caramba, eu li e não entendi, eu acho, né? Sofre um aumento. Eu já li, é 50% da inicial e acabou. Imagina só numa prova, cara, depois tu olhar e ver que tu errou por causa de uma coisa desse tipo. É muito nojento, né? Mas vamos arrumar isso aqui. Então eu tenho volume final, o volume inicial é 3V. Então botamos aqui. Deixa eu colocar o V por aqui e vou botar o 3 aqui fora. Tá. Depois, pressão final é 3P sobre 2. Tá. 3P' no caso, né? Então, 3 aqui, P' aqui. E o 2 eu posso colocar aqui embaixo. Ué, por quê? Porque a gente teria uma fração, no caso seria 3P' vezes o V dividido por 2 e tudo isso estaria sendo dividido por T. A gente já viu isso 250 vezes. Quando tu tem uma fração sendo dividida por um número, tu vai pegar e vai o denominador dessa fração e multiplicar por esse número e vai ser o novo denominador. Não é uma regra para decorar, né, cara? É só uma coisa que a gente observa depois de resolver tantas questões. É só isso. Mas enfim, é coisa de ensino fundamental, né? De novo, se tu chegou até aqui
e ainda tem dificuldade com frações, tu tem que revisar. Não tem uma desculpa, não tem uma conversa, não tem uma coisa de dizer assim, não, mas eu vou assistindo uns vídeos, e aí nos vídeos tu vai resolver umas contas que envolvem frações e eu vou aprender. Assim, só de olhar, a gente vai fazendo devagarinho, uma hora eu aprendo. Não, não faça isso. Não siga o mesmo caminho que eu segui. Porque, cara, se tu não sabe lidar com fração de maneira cotidiana, tu fala assim, ah, não, isso é normal, tranquilo, a gente manipula a fração toda hora. Se tu não sabe fazer isso, cara, tu tem que aprender. Não, cara, isso aqui a gente tá quase no terceiro ano de física do ensino médio, desse conteúdo aqui. Se tu chegou aqui sem saber lidar com frações, tu tá mal, muito mal. Porque se tu não sabe isso, com certeza tu tem uma deficiência muito grande em outros conteúdos básicos também, tá? Então tu precisa revisar a fração. Não tem conversa, não tem desculpa, não tem nada. Tu tem que revisar. Enfim, aqui no caso agora eu tenho P', né, em ambos os lados e tenho V também. Então vou dividir ambos os lados por este valor. E a gente fica com essa situação. Tenho 3 no numerador aqui em ambos os lados, certo? Certo, então vamos dividir ambos os lados por 3. E a gente vai seguir a vida feliz. E aí, se eu, de novo, fizer a multiplicação de... Se eu multiplicar ambos os lados por T, tá? Então eu vou ter que a temperatura final sobre a temperatura inicial é igual a 1/2, que seria o 0,5, que é provavelmente o que ele queria, né? Essa relação aqui entre os dois. Então, fica por aí, 1/2. Eu acho que se a gente ler de novo, relaciona as temperaturas absoluta final e inicial dessa massa. Está relacionado, tem uma relação. Eu poderia dizer que a temperatura final é 0,5 vezes a inicial também, né? Por aí, tá? Então a gente está no caminho, só conferindo a coisa. 0,5. E num recipiente de volume variável a 27 graus Celsius encontram-se 30 litros de um gás perfeito. Tá. Então, temperatura inicial 27. Aí a gente tem volume 30. Tá. A pressão de 3 atm. Ok. Que mais? Simultaneamente, esse gás é aquecido para a temperatura de 327. Tá bom. Temperatura interessante. E aí o seu volume é reduzido para 20 litros, tá? Qual o valor final da pressão exercida por esse gás? Bom, a gente já vai descobrir, né? PVC não, né, meu bem? Então tá aí, PV sobre T. Bom. Só substituir valores, nada demais. O volume inicial acho que era 30. Essa coisa de falar eu acho é muito bonito, né? 27. E aqui no final, só para conferir, 27 e 30, tá? 327 graus Celsius para a nossa temperatura. Volume vintão. É só copiar coisas e simplificar coisas, nada demais. A litro tem em ambos os lados, né? Então essa unidade de medida aqui vai embora. Aqui eu não botei o vezes porque é complicado de explicar. Grau Celsius também aqui a gente tem em ambos os lados. Agora isso daqui
Que coisa feia, 27, 327. O que eu faço com a jossa dessas, cara? Por um acaso, 27 vezes alguma coisa daria 300? Será? Porque aí a vida seria feliz, né, cara? Vamos fazer um teste aqui, ó. 327 sobre 27. Não. Então. Será que eu escrevi certo também? Porque eu sou 327 sobre 27. É que eu olhei aqui, eu achei que era 372 que eu tinha escrito, mas não. Então, paciência. Mas aqui ainda dá pra fazer umas simplificações, não dá? Dá pra fazer tudo dá pra fazer. Primeiro, dá pra mim dividir ambos os lados por 10, já dá uma melhorada. Depois, 3 vezes 3 é 9, certo? Ficaria 9 sobre 27. Legal? Aparentemente, esse ATM aqui, essa unidade pode vir. Meu benzinho, colabora comigo só um dia na vida, só um dia só. Se tu deixar eu pegar aqui e arrastar, eu agradeceria muito, assim, do fundo do meu pequeno coração, pequenino, mas ainda assim um coração. Então aqui daria 9. Aí 3 vezes 9 é 27, então isso aqui dividido por 9 vai dar 1, isso aqui dividido por 9 vai dar 3. Isso aqui é divisível por 3? É, né? Porque 3 com 2 dá 5, com 7 dá 12, então se a soma disso aqui é um número divisível por 3, então vai. E eu sei que número é esse, não faço ideia. Então vamos dividir isso aí por 3 e multiplicar por 2. Na verdade, vamos colocar assim, P vai ser igual. Isso aqui já tá uma confusão desgraçada. Multiplica ambos os lados por 327. Vai ficar sobre 3. E aqui seria 2P, né? Então aqui no caso ele ficaria sobre 6, então, se eu multiplicar, se eu dividir ambos os lados por 2, né? Então vai ficar... Enfim, todo mundo sabe, eu não sei porque que eu tô explicando coisas básicas aí de ensino fundamental, né? Todo mundo sabe o básico. Nessa altura aqui. Então vamos ver se isso aqui sai. Isso aqui vai sair uma divisãozinha razoável, não vai? Por 3 eu sei que vai dar um número inteiro, então dividir por 2 depois não ia ser um problema, tá aí. 54,5. ATM, né? Não podemos esquecer dessa pequeno detalhe. 9 ATM. Putz. Ai, que legal. Que legal. Que bacana. Erros foram cometidos então. Erros foram cometidos. E que erros foram esses? Ninguém sabe, ninguém viu. Num recipiente de volume variável a 27 graus Celsius encontram-se 30 litros de um gás perfeito exercendo a pressão de 3 atm simultaneamente. 27 graus Celsius, 30 litros, pressão 3 atm. Tá, esse gás é aquecido para a temperatura de 327 graus Celsius e o seu volume é reduzido para 20 litros. Qual o valor final da pressão exercida por esse gás? Mas é uma beleza. E o que eu tava... Pressão de 54. É um absurdo, né, cara? A vida é um absurdo. 20 litros, tá tudo certo. Então, apaga isso aqui, esquece o que aconteceu. Vamos tentar de novo. Vamos começar de novo. Faz o seguinte, separa. Pressão inicial. Isso aqui é numerador. Essa outra porcaria é denominador, né? Temperatura inicial, tá tudo indo bem até aqui. Aqui, pressão final, temos aí 20 litros que seria o volume final, tudo certo.
E essa porcaria do 327 aqui tá no denominador. Com muita calma, a gente vai resolver essa porcaria. Vamos lá. Primeiro, litro, unidade de medida nos dois, não precisa existir. Depois, isso é numerador. Isso aqui também é numerador do outro lado. Então, se eu dividir ambos os lados por 10, não teria problema nenhum com isso daqui. Então, na verdade, aqui eu posso fazer o seguinte. Eu posso escrever 2p, né? Deixar assim, fica mais agradável. Eu posso tirar isso aqui, inclusive. 327, aqui tem que tomar cuidado com a coisa. 3 vezes 3 é 9, certo? Então, onde eu sei, na verdade aqui essa porcaria eu devia colocar pra cá. 9 atm, grau Celsius também é uma coisa que vai embora, certo? Absolutamente. Tá bom. 327 é divisível por 9? Pergunta honesta e sincera da minha parte. 327 sobre 9. Não. Então é sobre 3 mesmo. Deixa eu limpar isso aqui. Dá 109. Ok. Então vou dividir, vou multiplicar ambos os lados por 3, tá? Então aqui, sai fora, cara. Aqui vai virar 109. Dá pra deixar assim. E esse 27 aqui, né? Isso aqui vira 9 daí, se eu multiplicar por 3. Então aqui no caso, a gente vai ficar com 1 atm. Só, né? Nessa situação. E, cara, eu não sei o que eu fiz errado, sendo bem sincero assim. Será que eu coloquei alguma coisa, pressão no lugar errado? Não, PV sobre T. Será que eu li alguma coisa errada? Será que não é 32,7? Ah, não sei. O que a gente vai fazer nesse caso aqui que se encontra numa situação miserável dessas? Recorrer à porcaria do Gemini, né? Ou qualquer outra IA que resolva isso aqui. Porque eu não faço ideia, cara. Já fazer 2 vezes e errar as 2 é triste, cara. Já um negócio meio humilhante. Vamos ver aqui. Gemini mesmo. Parei de usar o DeepSeek por conta de ele não lê essas imagens muito bem, que tá com fundo escuro, né? Que tá com a cor invertida ali. Já o Gemini faz isso certinho. Para resolver esse problema, vamos utilizar a Lei Geral dos Gases. Tá, isso eu já sei, beleza. Então a gente já usou isso. Ele pegou os valores certinho aqui inicial, final ele pegou também. E quer saber a pressão? Não vai me dizer que essa lei geral dos gases só é válida para temperatura em Kelvin. Tá. Provavelmente. Mas não pode usar grau Celsius. Tá bom. Não, tá bom. Eu aceito, né? Porque, veja bem, quando que o autor falou isso pra gente? Nunca. Não teve um avisozinho num canto dizendo, ó, tu não pode usar grau Celsius, porque daí não vai dar certo, tem que ser Kelvin. Não. Simplesmente não. Tá bom, então tá certo, então que ele enfie todo esse conhecimento que ele tem bem no centro, né, já que ele não quer colaborar, não quer compartilhar esse conhecimento com um ser humano do meu tipo, então pode guardar ele num lugarzinho bem escuro. Ai, tá.
temperatura em Kelvin, já não lembro mais da conversão. Como é que era a porcaria? Temperatura em Celsius vai ser a temperatura em Kelvin mais 273, né? Certo? Porque a gente tinha as escalas. É só lembrando a escala, né? Pra gente não. Porque assim, tem coisa que tu tem que forçar a tua memória a guardar, né, cara? Mesmo não querendo, tem que ser. Então aqui eu teria as correspondências, né? Aqui em Celsius seria 0, aqui seria 100, aqui é 273 e aqui é 373, certo? Aqui em Celsius, aqui é Kelvin. Então se eu for fazer uma conversão aqui, quando eu tiver 0 graus Celsius, eu espero ter 273 Kelvin. Então 0... Então é ao contrário, tá errado. A temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. Então 0 graus Celsius corresponde a 273 Kelvin, é por aí. Ah, mas tu não tinha visto a IA, não tinha visto. Foda-se a IA, eu só queria saber o que eu tinha errado na questão. Só isso, eu só queria saber isso. O que eu errei e como resolver. Né? Então agora tem que fazer essas conversões aí. Temperatura inicial, a gente tem que ser em Kelvin, né? Então já vou deixar só o T, que a gente sabe que vai ter que ser sempre em Kelvin. Então é 27 graus Celsius aqui, mais os 273. É só botar... Bom, isso aqui vai dar 300, né? 27 com... Os valores já estão arrumadinhos, né? 7 aqui já dá 280, com mais 20 dá 300, tá? 300 Kelvin. E a temperatura final, a gente teria os 327 com 273. Bom, 27 com 273 dá 100, então já pula para 400, com 200 dá 600. Caramba, né, cara? Um avisozinho pequenininho, uma frase só teria poupado todo esse estresse, né? Pois é, mas eu acho que o autor estava mais ocupado fazendo outras coisas da vida do que se preocupando com esses pequenos avisos aí. E aí quem tem que descobrir por conta própria é o cara, né? Tá certo, eu vou lembrar disso. Pelinha, velhinha sobre telinha. Perfeito. Agora quem sabe funcione. Cadê a porcaria da pressão inicial? Sempre que começa bem, termina bem, né, cara? Volume inicial aqui dessa jossa é os 30, tá. Então aqui agora eu não vou botar entre parênteses porque a gente viu quanto foi o problema da coisa. Temperatura inicial 300 Kelvin. E aqui volume final vintão. E 600 Kelvin para temperatura. Perfeito. Aqui eu posso até deixar 20p assim. E litro ali, porque sim, né? Não vai ter problema. P vezes 20, 20 vezes P é grande coisa. De novo, né? Litro. Aqui vai embora. O Kelvin também, né? Nem lembro se o Kelvin é maiúsculo ou minúsculo. Ah, também vai assim mesmo. O grau Celsius é maiúsculo, Fahrenheit é maiúsculo, Kelvin também vai ser, né? Aqui se eu... Aqui eu tenho tanta coisa que eu posso fazer.
eu vou multiplicar ambos os lados aí por 300, certo? Seria uma boa coisa para fazer, eu acho que é. Então, aqui esse denominador vai embora. Aqui 600, 300 sobre 600 vai dar 1/2, né? Então aqui daria 2. Esqueci onde está o 2, tu acredita? 2 dividido por 2 vai dar 1. Aqui também. Se eu dividir ambos os lados aí por 10, a gente ficaria com essa situação aqui. Então a pressão final é 9 atm. E descobrimos da pior forma possível que a gente não pode usar grau Celsius nessa porcaria, tem que ser Kelvin. Pois bem, tá aí, tá aí, tá aí. Quanta coisa a gente descobre num vídeo só, né, cara? É muita informação. Vamos às verificações agora. Pelo menos essas coisas meio traumáticas, assim, que o cara se estressa, tu não esquece, né? Fica, fica guardado na mente. Tá, o que a gente tem aqui? Certa quantidade de um gás perfeito a 300 Kelvin ocupa o volume de 20 litros. Então, tá bom. Temperatura inicial. 300. Volume inicial. Temos um 20 aí, muito bem. Sobre uma pressão de 5 atmosferas. Porcaria. Tá, considere os outros estados dessa massa gasosa. Primeiro, 300 Kelvin, 1 atm, 100 litros. Segundo, tá, enfim. Quais desses estados são possíveis e por quê? Pois bem, eu não sei. Quem sabe, algum dia eu saiba. Então aqui a relação é pressão inicial, volume inicial sobre temperatura inicial, igual a PV vezes, calma lá, PV sobre T. Bom, se a gente tem essa igualdade e a fração inicial que a gente montaria seria o quê? Seria 5, aqui eu vou ter que botar entre parênteses para não ficar feio, tá? 5 atm vezes 20 litros sobre, na verdade não é vezes, é sobre. Aí, qual é que é? A temperatura é 300, tá? 300 Kelvin. Então, se a gente alterar os valores aqui, né, a gente vai obter uma fração equivalente aqui para a pressão final. Por exemplo, se eu aumentar a pressão inicial um pouco, eu vou ter, para equilibrar as coisas, eu vou ter variações aqui nessa parte final. Então, o importante pra gente olhar aqui é montar isso aqui, 300 Kelvin, 1 atm e 100 litros. É possível a gente ter essa igualdade? Vamos dar uma olhada. 300 Kelvin, na verdade eu vou botar 1 atm aqui. Isso, o cara já saiu anotando de qualquer jeito, né? Só anota, só anota. Mas bem que isso aqui é o denominador, então não foi um mal tão grande. Vamos lá. 1 atm vezes quantos litros? 100. Tá. É possível que essa igualdade seja verdadeira? Vamos ver, né? Que tem que ser. É necessário que seja. Então vamos tentar simplificar isso aqui. Na verdade eu não deveria ter botado as unidades de medida, né? Essa é aquele tipo de questão que a gente tem que fazer rápido, né? Só 5 vezes 20 dividido por 300 e o resto ali tem que dar esse valor. Tá, de fato. Vamos fazer isso, tá? É uma questão daquelas que pede velocidade. Então, no numerador, a gente teria 100 sobre 300 aqui no denominador, tá? Então isso aqui daria 1/3, certo? Então
os valores que ele apresentou pra gente lá, que a gente tem ali de pressão, volume sobre temperatura, se a gente fizer substituir, tem que dar 1/3. Se não der 1/3, é porque não funciona, não dá certo, né? Esses outros estados aí não dariam certo. Considerando que a gente já conhece um estado que funciona para esse líquido, então a gente deveria conhecer os outros possíveis estados dele, levando em consideração esse primeiro aqui. Na verdade, a gente sabe que a divisão dos valores tem que dar, no final das contas, tem que dar 1/3. Para qualquer coisa que a gente bota dentro daquela equação ali de pressão, volume e temperatura, esses três valores tem que dar 1/3 no final. É só isso que a gente tem que saber. Então, vamos começar aqui com essa jossa. A pressão é 1, o volume é 100, então a gente teria 100 sobre 300, que vai dar 1/3. Então o primeiro funciona, tá? O 1 tá certinho. O 2 é 5, 40, 5 vezes 4 é 20, bota um zero a mais, dá 200 sobre ou 600. Isso aqui seria 100 sobre 300, se a gente for colocar, que seria, no caso, 1/3 também. Então, esses dois estados são possíveis, com esses valores de pressão, volume e temperatura. E o terceiro? 900, tá, é 1, então seria 200 aqui no caso, sobre 900. Que seria 100, já não vai dar. 100 sobre 450, né? No caso seria 2 sobre 9, que seria 1 sobre 4,5. Já não bateu, né? Já não deu. Então o terceiro não funciona. E e por quê? Bom, porque a divisão de um valor que a divisão dos valores não bate com a inicial, e para qualquer três valores ali de pressão, volume e temperatura, a pressão vezes o volume dividido pela temperatura tem que dar 1/3 para esse gás aqui, tá? Foi o que a gente viu, eu não sei. Talvez a resposta não seja bem essa, mas 1 e 2, tá? A gente notou que 1 e 2 dava certo, de fato. Mas o porquê? Tá faltando essa parte, né? Se tu faz uma pergunta e te propõe a apresentar um gabarito, no gabarito deveria estar a resposta do porquê, né, meu bem? Tu não acha? Então vamos tentar descobrir o porquê, porque eu também tô curioso, quero saber o porquê. Complicado isso, né, cara? Complicado. Quando a gente não tem os porquês da vida. Vou no Gemini, porque eu ia usar. O DeepSeek é bom, tá? O DeepSeek, pra parte teórica, ele tem acertado muito bem as coisas, mas o problema é que ele não lê a imagem bem, às vezes você confunde. Aí fica meio feio. Ou não lia, né? Porque o cara vai falar de um negócio que eu não uso há quase um mês. Imagina, agora já tá funcionando bem. Tá, beleza. Então aqui a equaçãozinha, o estado inicial de referência, esse daqui que a gente usou, chegou em 1/3, lendo demais. Análise dos estados. Abaixo aplicaremos a fórmula para cada um dos três casos apresentados na imagem. Tá. Primeiro, deu 1/3, resultado possível, pois o valor é idêntico ao estado inicial. O estado 2 também é possível, né? Pois o valor também se mantém constante. E o estado 3 aqui, 2 sobre 9, não deu. Resultado impossível, já que 2 sobre 9 é diferente de 1/3, o que significaria que a quantidade de matéria mudou, violando a premissa de ser a mesma massa gasosa. Resposta final. Os estados 1 e 2 são possíveis, enquanto o estado 3 é impossível. Por quê? Porque os estados 1 e 2 obedecem à lei dos gases perfeitos, mantendo a relação constante de pressão, volume sobre temperatura. Tá, então é por isso que funciona, porque mantém essa relação constante. Legal. Para a mesma quantidade de gás. O estado 3 altera essa proporção, o que não é permitido para uma transformação de massa constante. Tá, então, beleza. A gente aprendeu alguma coisa.
Que coisa boa, né? Vamos ao V2 aqui. Será que a gente aprendeu? Certa massa de gás ideal sofre uma transformação na qual o produto da pressão pelo volume duplica. Calcule a relação da temperatura 2 pela 1. Temperatura final pela inicial. Beleza. Ok, então vamos lá. Pressão inicial, volume inicial, tudo mais inicial aqui. Então, relação duplica, cara. O que isso quer dizer? Qual o produto da pressão pelo volume, PV duplica. Beleza. Então, eu tenho que o PV final é 2 vezes, vai lá, a pressão inicial vezes o volume inicial, basicamente, né? Aparentemente, supostamente. Então aqui a gente bota um 2, aqui uma linha, aqui uma linha. Então foi isso que aconteceu. Então você vai embora, você... Calma lá. Tenha calma, meu filho. Você vai embora. Então se eu multiplicar ambos os lados aí por T, né, que seria a temperatura final, que foi o que ele pediu, T2 sobre T1, né? Então a gente teria no caso 2. Então essa é a relação. Certo? Então V2 é 2. Que coisa bonita, que coisa linda de enxergar esse 2 aí no final da resposta. Vamos ao V3. E o V3 diz o quê? O volume de um gás ideal duplica enquanto sua pressão se reduz a 20% do valor inicial. Ai, que coisa linda. Então, redução... Aí a gente teria só 20% da pressão inicial. Nesse caso, eu acho que fica... Dá pra usar essa relação, né? Então, o volume do gás ideal duplica. Então... final 20% da pressão inicial. Já tô até com medo, né, de errar isso aqui. Dá um medinho, né? Dá um medinho. Então esse 10 aqui vai embora com esse aqui. Então teria 0,2. Eu vou deixar 0,2 que eu acho que não vai fazer mal pra ninguém, né? Em vez de deixar uma fração. Embora... Em muitos casos, no caderno principalmente, é muito mais agradável carregar a fração do que carregar esse 0,2 aí. Tá? Pode até não acreditar, mas é muito melhor. Por quê? Porque tu não fica com o vício de ficar sempre fazendo as divisões, e toda vez que tu faz uma divisão, essa aqui ainda é fácil de reverter. Mas algumas outras ali tu vai perder informações no meio do caminho, né? Por exemplo, π dividido por 5. O que é melhor? É melhor carregar o π sobre 5 durante toda a conta, ou fazer essa divisão e fazer um arredondamento lá, ficar com 2, 3 casas decimais depois da vírgula? Em qual desses processos tu vai perder informações? É na questão da divisão, pô. Então é melhor carregar o π sobre 5 por um bom tempo do que carregar 0, sei lá o que. 0,2738. É muito melhor carregar o π sobre 5. Então, a fração ela é muito mais agradável do que parece, assim. Mas beleza, então a gente tem essas duas informações aqui. Aí o que tu quer? O que tu quer que eu faça? 20%, sendo 200K a temperatura inicial dessa massa, determine a sua temperatura final. Tá. E aí a gente cai no básico de novo, né?
no básico do básico. Beleza? Aqui pressão final é 0,2 vezes a pressão inicial. E o volume final é 2 vezes o inicial. Temperatura inicial é 200 K. Acho que com isso a gente resolve o problema, né? Aparentemente. Tá bom. Bom, pressão inicial e volume inicial, tu já sabe, né? Eles vão fazer um passeio e não vão voltar tão cedo. Aqui também. Isso aqui dá 0,4, certo? Então é por aí. Então aqui eu vou multiplicar ambos os lados por 200T. Kelvin, no caso, né? Que daí resolve todos os nossos problemas. Vamos ficar com T igual a 0,4 vezes 200. Isso, Kelvin. Bom, um 10 aqui, pelo menos, vai fazer essa vírgula se deslocar uma casa para a direita. Aqui, 2 vezes 4 dá 8. Então, a gente teria a temperatura final de 80 Kelvin. Que é uma temperatura bacana, né? E realmente é ela mesma. Então, vamos ao V4. Que pede pra gente temperatura de certa massa de um gás ideal varia de... Ó, o grau Celsius de novo. Olha que coisa bonitinha. Que coisa lindinha, né? Olha que fofura. Mas eu fico emocionado de ver esse grau Celsius aí. 427. Tá vendo que até os números do cara te ajuda, né? Impressionante como o autor é gentil. Tá, então aqui para converter para Kelvin, aqui eu vou botar Celsius, tá? Porque pra gente não esquecer que não é o padrão. Isso aqui não pode ser usado. Então, agora o Kelvin. Temperatura inicial é só somar 227. Não, 273. Com isso daqui. Então 273 com 27 dá 300, com 100 dá 400 Kelvin. Temperatura final, beleza, vai dar com 27 os 273 vai dar 300, com mais 400 vai dar 700. Tá bom, então temos as temperaturas que a gente gostaria de ter. Tá. Se o volume do gás no processo triplicou, determine a relação da pressão final sobre a inicial. Tá. Legal. Então, o volume final, 3 vezes o volume inicial. Até isso ele te ajuda, né? Tudo número facinho dele dá. Então, vamos lá. P', V' sobre o tal do P' é igual ao nosso PV sobre T. Muito tranquilo, muito de boas, né? Então, bom, pressão é o que eu estou buscando, né? Final sobre a inicial, então esquece por enquanto. Volume inicial eu não tenho, eu só sei que o volume final, na verdade, é 3 vezes o volume inicial. Então, deixa eu botar um velhinho aqui, um 3 aqui no cantinho. As temperaturas, 400 e 700. Oh, beleza. E aqui o nosso 700. Tá bom. Razoável, eu diria. Tem alguma coisa para substituir? Não. Ele nem precisa, né? Agora o resto aí vai ser simplificado de qualquer jeito. Tá, esse 100 aqui,
com toda certeza, né? Multiplicamos os lados, foi embora, adeus. O volume inicial aqui também. Tá, daqui não sai muita coisa, né, cara? Eu vou multiplicamos os lados por... Ai, aqui complicou minha vida. Multiplicamos os lados por 7, tá? Que aí talvez ajude alguma coisa, e divide ambos os lados por P'. Então vou ficar com P sobre P' igual, calma lá, é 3P, eu ainda não mexi com isso daqui, deixa 3P sobre P', do outro lado 7 sobre 4. Então, aí eu dividiria ambos os lados por 3. Poxa vida, será que eu errei isso aqui? Mas paciência, né? 3 vezes 4 é 12. A gente vai descobrir logo logo. Tá, 12, 7 sobre 12, não tem muito o que fazer. Eu vou... Preguiça é um negócio, né, cara? Eu vou fazer na calculadora essa daqui, porque pode estar errado, e eu não quero perder meu tempo fazendo uma conta de divisão pra uma porcaria errada, né? Mas não quero mesmo. Tá, 0,58, dá pra arredondar e deixar assim. Seria mais ou menos uma resposta. Ou deixar 7 sobre 12 também. Também é aceitável. Então beleza, então a gente acertou. Que coisa boa, né? Mais alguma coisa por aqui? Não. Agora temos a revisão. Olha que coisa bonita. O R1. O comportamento de um gás real aproxima-se do de um gás ideal ou perfeito quando a temperatura é alta para um caramba e a pressão é baixa para um caramba. Quando ele é submetido a baixas temperaturas, não. Submetido a baixa temperatura, não. Submetido a altas temperaturas e altas pressões, não. Submetido a altas temperaturas e baixas pressões, sim. E a letra E, submetido a baixas temperaturas, não esquece, então é a letra D mesmo. Caramba, não, quem diria que eu lembraria de uma coisa dessas, né? Mas eu lembrei da parte teórica. Tá aí, letra D. Para nós. E o R2. Considere para as moléculas de um gás que M é a massa de cada uma. Calma lá. Considere para as moléculas de um gás que M é a massa de cada uma. Tá, e acho que aqui é ponto e vírgula, né? D é o diâmetro de cada uma, X é a medida das distâncias entre cada uma das moléculas e V é a velocidade média das moléculas. Quando consideramos esse gás como gases perfeitos, assumimos que são desprezíveis. O volume a gente assume que é desprezível, né? Não, calma lá. Para as moléculas de um gás que M é a massa de cada uma, D o diâmetro. E o diâmetro, porque a gente considera o volume desprezível. Então, se a gente está considerando o volume desprezível, com certeza diâmetro ele vai. Aí, da molécula em si, né? Não do gás, no caso. Tá, X é a medida da distância entre duas moléculas. V a velocidade média. Cara, eu já não lembro, mas eu não lembro o que era desconsiderado pro gás ideal. Vamos dar uma olhada aqui de novo. Imaginemos uma certa massa de gás inicialmente no estado caracterizado. Tá. Sofreu uma transformação, não é aqui, final não é isso. É gás ideal é pra cá. Variáveis de estado. Aqui, ó. Comportamento térmico dos gases. Então, para estudar o comportamento da substância como gás, adotamos um modelo simplificador, admitindo que um gás tem moléculas que se movimentam ao acaso, se chocam elasticamente entre si e com as paredes do recipiente, então elas têm velocidade, né? Não exercem ações mútuas, exceto durante as colisões, apresentam volume próprio desprezível, tá, então o diâmetro iria embora.
em comparação com o volume do gás que ocupa. O gás hipotético que obedece sem restrições a tais características é denominado gás ideal ou gás perfeito. Então, pelo que eu vi, massa a gente não descartaria, certo? Ok, sempre uma descoberta nova, né, cara? Então, diâmetro sim, por conta do volume. Eu acho que de resto não tem nada, né? A massa eu acho que eu não vou descartar. A medida das distâncias entre cada uma das moléculas, não sei. O volume da molécula em si é meio que desprezível, mas eu acho que o volume total da coisa. Eu vou ficar com a B, tá? Eu vou ficar com a B porque certamente o volume dela é o que a gente viu que não ia ser levado em consideração. Então fica assim. Se tiver errado, paciência. Se não tiver, a gente comemora com muita alegria. É a letra B, a 2, então tá ótimo. E a 3. Determinada massa de um gás perfeito sofre uma transformação de maneira que uma pressão... Calma, respira. Determinada massa de um gás perfeito sofre uma transformação, vírgula, tá, calma. De maneira que sua pressão aumenta em 50% e o seu volume se reduz à metade. A pressão aumenta em 50%. Então, para não cometer o erro que eu cometi na questão anterior, agora a gente vai lembrar que vai ser a pressão inicial mais 50% da pressão inicial. Então, que seria um meio, né? Ou P' sobre 2, basicamente. Então, esse daqui eu vou multiplicar por 2, eu vou dividir por 2 também. Aí, fazendo essa soma, a gente vai ter 3P' sobre 2. O volume final, ele vai ser a metade, né? Então, seria o volume inicial sobre 2. Se o volume se reduz a metade, exato. Então, ele quer a razão das temperaturas, né? A temperatura final menos a inicial. É isso aí. Tá bom. Então, equaçãozinha básica de sempre, né? Pra gente não esquecer dela. Aqui, PV sobre T. E é só substituir os belos valores aqui. Isso aqui é... vamos ter que lidar com essas coisas. Vai lá. Eu vou lidar com as frações, tá? Então, aqui no caso a substituição vai ser aqui, né? Então, você eu substituiria no lugar do P. Só que o que acontece? Esse 2 aqui está no denominador, tá? Então ele pode vir aqui para baixo. E é assim que a coisa funciona. O volume seria o inicial sobre 2. Então, de novo, esse volume inicial aqui, beleza? O 2, de novo, a gente ficaria com a fração sendo dividida por outra. Pega o denominador da fração de cima e multiplica pelo de baixo. Então aqui 2 vezes 2 dá 4. E seguimos a vida. Mas isso eu não sei fazer. Pois eu já disse o que tu tem que fazer. Eu já disse que tu tem que revisar esse conteúdo pra ontem. Não é nem pra amanhã, nem pra semana que vem. É pra ontem. Tu já deveria saber isso daqui. Mas essas regrinhas não é uma regra. Não é uma regra. É só uma observação de tanto fazer essas contas. Só isso. Tá? Não é uma coisa que tu decora. Eu não decorei isso. Eu não peguei e falei, eu tenho que decorar. Não. Simplesmente, com o tempo, foi se grudando em mim, sabe? Sem que eu tivesse o que fazer. Então, aqui a gente vai ter 1 aqui. Aqui também vai dar 1. Então, temperatura final, eu vou multiplicar ambos os lados por T. E tá tudo resolvido, né? Aparentemente. E aqui eu jogo fora. Pronto. Então tá aí. 3/4. Por favor, exista essa possibilidade. Existe na letra B. Então a gente vai se agarrar nela como se não houvesse amanhã. Essa aqui é a questão R3. Beleza. De fato,
Letra B, muito bom. E a 4 então. Um gás perfeito a 30 graus Celsius de temperatura está de novo, né? Graus Celsius é uma beleza. É lindo. Ele está contido num cilindro de 1000 centímetros cúbicos. Ok. Ok. Tudo bem. Volume inicial. Aí eu já não sei, cara. Bom, acho que o volume a gente não vai precisar mexer muito com as unidades, né? Se precisa estar em litros sempre, eu acho que não. Mas vamos ficar atento, né? Se a pressão inicial é 10 newton por metro quadrado, se a pressão inicial de 10 newton por metro quadrado, ai, coisa linda. Metro cúbico não, né, meu bem? Aí fica difícil defender também, né? Tá, newton por metro quadrado não é pascal? Eu nem vou perder meu tempo, acho que é, né? Ela muda para 50 newton por metro quadrado. O que tu quer que eu faça? Reduzindo o volume para 200 centímetros cúbicos, qual a sua temperatura no fim do processo? Não sei. Não sei. Sendo bem sincero. Bom, o que a gente aprendeu? Que não pode trabalhar com temperatura em graus Celsius, que não funciona. Volume tá em litro ou tal, já não sei. Pressão em newton por metro quadrado, é pascal, eu acho também acho que não é um problema. Mas especificamente a temperatura não funcionou. Então a gente vai ter que fazer essa conversão. Converteremos? Converteremos. Vamos ver o que sai daí. Ou não também. Vamos ver o que sai. Ó, o 30 é um número bonitinho, né? Um número fácil. Se eu for fazer essa conversão aqui para Kelvin, isso aqui vou somar 273, vai ficar 303. Que não é um valor tão bonito pra gente lidar, né? Pois é. Eu vou deixar assim só pra ver o que acontece. Curiosidade. Experimentando coisas novas, né, cara? Vamos ver o que sai. Então, vamos catar isso aqui. Substituir uns valores aí e ser feliz, né? Isso que é importante. Bom, isso aqui a gente vai ter que lidar. Esse metro quadrado estaria no denominador, é tudo aquela coisa. Coisa básica. É que é tanta unidade bonita aqui que a gente tem, né, cara? Eu só vou deixar esse centímetro porque a unidade de volume aqui tem dos dois lados, tá? Então vai se anular, vai embora, é isso que é importante. Aqui é 30 graus Celsius. Pressão final é 50. Será que eu copiei errado? Eu botei 50 na... Não, tá certo, não copiei não. Eu me julgando demais aí. Aqui acho que é 200, né? Beleza, então daqui agora a gente vai começar a fazer uma limpeza. Coisa linda. É essa limpeza que a gente vai fazer. Newton aqui por metro quadrado tem em ambos os lados, então adivinha só quem é que vai fazer um passeio. Quem é? Depois, centímetro cúbico também, ambos os lados. Coisa linda. O grau Celsius vai ficar, porque é a unidade de temperatura no caso. Vamos dar uma olhadinha aqui. Esse 10 aqui, com esses dois, com esse 100 aqui vai dar 1000. O que faz esse 1000 aqui ir embora? Que tristeza, não? Esse 10 aqui. Na verdade, calma lá.
5 vezes 2 dá 10. E aí, por um acaso, né? Tem dos dois lados, olha só. Que coisa bonita. Então, eu vou multiplicar ambos os lados por t e multiplicar ambos os lados por 30 graus Celsius e a gente resolve o nosso problema. E aí a gente tem um problema, que a temperatura se manteve a mesma. Isso é um problema? Isso é um pequeno problema. Essa coisa de nada. Coisas que ninguém nota. Então eu fiz alguma conta errada. Com toda certeza do mundo. Voltando pra cá então. Pressão inicial. Que lindo, né, cara? Pressão inicial aqui, tá, é 10. Certo? Depois, volume inicial, 1000 centímetros cúbicos, ok. Temperatura inicial, 30 graus Celsius. Legal, até aqui parece que tá tudo bem. Pressão final, 50 e volume final. Parece que a temperatura se manteve a mesma. Será que aconteceu isso mesmo? Cara, vamos olhar para os números aqui. Aqui eu teria 10.000 sobre 30, que seria 1000 sobre 3 desse lado de cá. De número que o outro lado teria que sair, né? Aqui eu teria 5 vezes 200 dá 1000. Aqui eu teria 5.000. Eu acho. Talvez a temperatura final seja 30 graus Celsius igual a inicial. Manteve a temperatura. Por que eu estou descartando essa possibilidade, né? Se eu fiz as continhas certo, eu acho. Então eu vou ficar com essa resposta. Ficarei com ela. Me abraçarei a ela. Então é R4. Vamos dar uma olhada. 303 Kelvin ou 30 graus Celsius. Tá certo. Olha só, que bacana. O cara já tem uma autoestima tão grande, né, que que já não já desiste, né, cara? Tu olha pra tua resposta e fala, a resposta é igual ao dado inicial aqui, então deve estar errado. Coisa complicada. Um gás perfeito sofre um processo no qual sua pressão triplica e sua temperatura passa de 0 para 136,5 graus Celsius. Nessas condições, o seu volume é... O volume é alguma coisa, né, cara? Vamos com calma aqui. Com a pressão triplica. Tá, então pressão final 3 vezes a pressão inicial. Posso usar essa temperatura do jeito que tá? Cara, eu não sei na outra porque que deu errado, né? Naquela que a gente fez aqui deu certinho. Vai saber essas desgraças também. Pressão... calma lá. Temperatura inicial em Celsius. Eu vou deixar assim. Só para ver o que acontece. Temperatura final também em Celsius. É 136,5. Bem específica, né? Mas tudo bem. O que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer com o volume. O volume é um negócio estranho, né, cara? Então, volume inicial sobre tal da temperatura igual ao nosso PVT. Esses caras não tem o que fazer, né? Cada pergunta estranha que é feita que é... Tá, temperatura final, pressão final, né? 3 vezes a inicial, assim. Aqui quebra, né? Por isso que eu não posso usar graus Celsius, né? Porque eu teria a temperatura inicial negócio dividido por 0 aqui. Talvez aí uma explicação da coisa, do porquê que o Celsius não dá.
Tá, mas tu nunca usaria 0 grau Kelvin? Não sei, deve ter alguma restrição. Deve falar, pô, 0 Kelvin, que seria a temperatura absoluta, né? Não teria movimento nenhum. Talvez não dê. Kelvin talvez não dê, então por isso que a gente tem que converter. Tá. 0 Celsius é 273 Kelvin. Então a gente coloca aqui. E esse outro é só somar isso aqui com 273 e eu não sou tão bom nessas somas assim. 409. Tá bom. E ponto 5 então. Muito bem, muito bem. Então daqui pra frente é só alegria, né? Aparentemente. Então Kelvin aqui vai embora com você. Não tenho noção, né, da questão do volume, então deixa quieto. Pressão inicial aqui vai-se embora também. É feio, né? Bem feio isso aqui. 273 é divisível por... Não, mas que aqui não adianta, né? Isso aqui tá no numerador, isso aqui tá no denominador. Tá, vamos organizando isso aqui. Isso aqui tá muito feio. 3V vai ser igual a 409,5 vezes o volume inicial dividido por 273. E essa daqui, meus senhores, é justamente uma conta que a dificuldade dela tá em cima da divisão e tal. Não é montar a equação, não é saber a parte teórica, é justamente fazer essa continha aqui. Coisa impressionante, não é? Coisa impressionante. E eu já pulei boa parte da dificuldade disso daí, só de ter usado a calculadora aquela hora ali. O volume final, então, seria essa coisa toda. Na verdade, eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar por 3. Tá, eu acredito que a gente não precise fazer, né, isso daqui. 409 dividido por 200 já daria 2, né? Então, o resultado disso aqui vai ser menor do que 2. Vai ser 1, alguma coisinha, né? Então a gente viu isso. É 1, alguma coisinha que ainda vai ser dividido por 3. Então vai ser 0, alguma coisa. Se eu não errei nada, né? E aí? Ele está dizendo que o volume vai ser reduzido à metade? Não, acho que vai ser menor do que isso. Vai ser duplicado? Não vai. Vai ser reduzido por 1/3 do inicial? Cara, só se eu fiz as contas muito mal, cara. Mas eu ficaria com isso, né? Reduzido para 1/3 do inicial, quem sabe? Vamos fazer essa conta na calculadora, né? Porque a preguiça é uma miséria. Sobre 273, 1.5. E dá um valor certinho, cara. Caramba, ó, metade da dificuldade disso daqui realmente tá em fazer essa divisão. E é isso aqui, isso aqui dividido por 3 dá 0,5. Tá. Então o volume final é igual a 0,5 vezes o volume inicial. Cara, eu teria errado. Não, eu teria feito a conta, né, se tivesse no vestibular, mas enfim. É a letra A, reduzida à metade. Tá vendo como é que é, né, cara? A questão, a dificuldade dela era isso, a conta. Ai, mas essa conta eu faço de cabeça, ela é básica. Tá bom, é básica, sim senhor. Então tá certo. Quem sou eu pra discutir contigo, né, cara? E de fato, pra algumas pessoas é, né? Mas pra mim não. Então R5, letra A. Exatamente o que a gente achou.
E agora a gente tem o que? Transformação isotérmica. Diz-se que um gás está sofrendo uma transformação isotérmica quando mantida constante a temperatura, variam a pressão e o volume do gás. Tudo bem. Tudo bem, tudo bom. Isso daqui que serve pra mim? Não sei. Para comprimir lentamente um gás de forma isotérmica, pode ser utilizado areia despejada sobre o pistão. E da lei geral dos gases perfeitos obtemos que temperatura inicial é igual a final. Então, pressão inicial vezes volume inicial. Calma lá. Anota assim, temperatura inicial igual a temperatura final. Como é que é o nome mesmo dessa jossa? Transformação isotérmica. Perfeitamente. Tá. Então, Pzinha igual a PV. Mas daí não, né, cara? Agora vai. Perfeito? Até demais. Aí o que eu tenho mais aqui? Que constitui a denominada lei de Boyle-Mariotti. Ok, são duas pessoas então. Portanto, na transformação isotérmica de uma dada massa gasosa, a pressão e o volume do gás são inversamente proporcionais. Sério mesmo? Então tá bom. Num sistema de eixos cartesianos, começou os gráficos aqui, olha só que coisa bacana. Esse sistema de eixos cartesianos em que se representa a pressão P em ordenadas e o volume V em abscissas, a representação gráfica é uma hipérbole equilátera, como mostra a figura 1. Tá bom? Tudo bem, meu bem. Então, volume inicial, pressão inicial aqui. Se eu aumentar a pressão, o valor do volume começa a diminuir. Quanto mais eu diminuo a pressão, mais aumentaria o valor do volume, né? Então, a pressãozinha menor do que o P0 aqui, o valor do volume aumenta mais. Ok. Faz sentido, né? Não tão lá. Tu diminui a força que é o que o pistão está fazendo sobre o gás, aí o gás consegue erguer um pouquinho mais o pistão. Num volume menor, há um maior número de colisões das partículas do gás nas paredes do recipiente. Faz sentido, né, cara? Menos espaço. É um dando tapa na cara do outro. Transformação isobárica. Vamos lá. Muito bem, muito bom. Então seria volume constante, né? Disse que um gás está sofrendo uma transformação isobárica quando mantida constante a pressão, variam o volume e a temperatura do gás. Pressão. Não sei por que eu pensei em volume, mas tudo bem. Então, lei geral dos gases perfeitos, ou melhor, da lei geral, a gente vai obter. Então, pressão inicial igual pressão final. Portanto, a gente teria volume inicial sobre temperatura inicial igual ao volume final sobre a temperatura final. Legal? Legal, é isso mesmo. Tá, constitui a primeira lei de Guy-Lussac, que eu imagino que também sejam duas pessoas, né? Por isso que juntaram os nomes aqui. Portanto, na transformação isobárica, passarinho, porque ele não vai cantar em outro canto, bicho. De uma dada massa gasosa, o volume e a temperatura absoluta são diretamente proporcionais. Se bem que eu vim pra perto dos passarinhos, né? Eu me afastei um pouco das casas e coisas, então aqui realmente é o lar deles. Complicado, né, cara? O ser humano já chega achando que é dono de tudo, né? Talvez tenha sido isso que tenha proporcionado que a gente tenha
andado por todo o planeta, né, cara? Indo pra tudo que é canto, fuçado tudo que é lugar. Essa presunção de que tudo é nosso. Mas enfim. No grupo da figura 2 é mostrada essa proporcionalidade e observe que, teoricamente, no zero absoluto, o volume do gás é nulo. No entanto, essa consideração só vale para o gás ideal e não para os gases reais. Tá. Pressão constante, aumenta a temperatura, aumenta o volume. Legal. Coisa linda demais a gente ver. Transformação isométrica ou isocórica. Cara, são nomes complicados. Ai, pô, a cabeça só. Isobárica é pressão constante, isotérmica seria a temperatura e essa isométrica aí é do volume, né? Vê como eu sou um cara que consegue deduzir coisas facilmente. Isométrica. Vou ficar com esse nome, talvez seja o suficiente, né? Diz-se que um gás está sofrendo uma transformação isométrica ou isocórica quando mantido constante o volume, variam a pressão e a temperatura. Então, volume inicial igual ao volume final. Daí a gente tira que pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a nossa pressão final sobre temperatura final. E é isso tudo que a gente tira, né? Então constitui a segunda lei de Gay-Lussac. Portanto, na transformação isométrica de uma dada massa gasosa, a pressão e a temperatura absoluta são diretamente proporcionais. Que legal, né? Essa proporcionalidade é mostrada graficamente na figura 3. Observe que, teoricamente, a pressão de um gás ideal se anula no zero absoluto, o que pode ser explicado pelo fato de, nessa temperatura, cessar o movimento da agitação molecular. Ok, então, aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Isso aí. E o único gráfico que a gente tem que é essa coisa, né? Como é que é o nome disso? É uma hipérbole equilátera, seria no caso da temperatura constante, certo? Que seria a jossa do nome lá da... Como é que é o nome dessa aqui mesmo? Transformação isotérmica, isso aí. Que é o único que tem esse gráfico miserável aqui. Pô, ainda vai ter uns gráficos feios pra fazer, né? Se eu não me engano, tem umas coisinhas feias ainda que a gente vai ter que fazer. Sei lá, com ciclo, sei lá do que ali. É, eu não sei. Eu sei que tem uns gráficos mais feios que esses aqui. Isso aqui até tá bem apresentável. E aqui a gente já tem a aplicação. E vamos a elas, né? Vamos às aplicações, por que não? E aí, uma dada massa de gás ideal ocupa o volume de 10 litros a temperatura de 273 Kelvin. Então, volume inicial 10 litros, temperatura inicial 273 Kelvin. O que mais? A pressão de 2 atm. Tá, bom. E aí, o que tu quer que eu faça? Qual o volume ocupado por esse gás a temperatura de 0 graus Celsius e pressão de 4 atm? Cara, não sei. Se bem que eu sei, né? Porque a temperatura de 0 graus Celsius seria 273 Kelvin. Ai, ai, às vezes eu me supero eu mesmo, né, cara? Eu não sei. E pressão de 4 atmosferas. Esboce o gráfico correspondente ao processo considerado isotérmico. Temperatura constante, certo? Tá. Então,
faltou só um igual aqui, né? Um igual. Então beleza, isso aqui quer dizer que é essa temperatura. Legal? É a mesma coisa. Eu só quero aumentar a pressão. Eu quero manter a temperatura constante e aumentar a pressão de 2 para 4. Tá, isotérmico então, temperatura inicial igual a temperatura final, o que implica que eu teria pressão inicial vezes o volume inicial igual a pressão final vezes o volume final. O volume final, não precisa da aspa, né, cara? Muito bem, pressão inicial dessa brincadeira é 2. Ah, sim. Não, tá certo? Não, é isso aí mesmo. Por que que não seria, né? Volume inicial dessa jossa. 10 litros. E aí, pressão final, a gente vai ter 4 atm. O volume final certamente é o que eu tô buscando. Aparentemente, né? Supostamente. Então, o ATM aqui vai embora. Na verdade, 2 vezes 1 aqui vai dar 2. Aqui esse 4 também vai. Então é só eu dividir ambos os lados por 4 e eu vou perceber que o volume final é 5 litros. Muito bem, então é isso. Isso aqui é a aplicação o quê? A5. É 5 litros mesmo, olha que coisa bonita. Mas a gente tem o gráfico para fazer, não pensa que acabou as coisas da vida, as belas coisas. Não, temos aí um gráfico. Ai, que fofura. E essa daqui é o gráfico que tem a hiperbólicos, né? Sei lá o que. Tá, eu tenho os valores de pressão e eu tenho os valores de volume. Então é tudo que eu preciso, não preciso de mais nada na vida. Não, então vamos lá. Vamos ver se já tá na corzinha clara aqui para nós começar. Beleza. Vamos catar aqui. Olha que coisa bonita o meu gráfico vai ficar, cara. Vamos lá, pressão. Acho que aqui eu deveria colocar o Pzinho, né? Não tem que botar Pzinho nenhum. Bota um P aqui. E bota atmosferas. E tá tudo certo. Volume aqui em litro. Vamos lá. 2 e 4, né? 2 estaria por aqui. 4 estaria por aqui assim mais ou menos. O volume inicial é 10 e o final é 5. Que bom, né? Então, cadê? Peraí, aqui seria o 5. Aqui seria o 10. Não parece, mas tu se acostumar a fazer essas escalas aqui ajuda muito, cara. Se tu for pra universidade lá e tal, pá, isso aqui vai uma... Não tem nem como descrever o quão bom é tu tá habituado a lidar com um gráfico e ter que fazer as aulas de laboratório, ter que fazer os relatórios, né? Que não é uma coisa difícil, não é longo demais. E se tu sabe mexer com gráfico, perfeito, tá? Tua vida vai ser maravilhosa. Vai ser linda, na verdade. Tá, acho que é só isso, né? Não preciso mais nada. Nada não. Tô com... Quando a pressão for 2, o volume é 10. Aí quando eu aumento a pressão, o volume diminui. Faz sentido, né? Mantendo a temperatura constante. Então a gente teria essa situação aqui, esse ponto. Aí eu aumentei a pressão para 4 atmosferas, né? O volumezinho tem que diminuir. Eu dobrei a pressão, é esperado que o volume diminua a metade, né? Se a gente está mantendo a temperatura constante, é de se esperar. E aqui eu vou colocar você.
E agora esse aqui é aquele gráfico miserável, né? Que seria desse jeito aqui assim, né? Tem essa curva e você vai. Então é esperado que quanto mais eu aumentar a pressão, mais vai diminuir o volume. Por exemplo, uma parte aqui assim, né? Com a pressão maior eu espero um volume menor, tal. E quanto menor a pressão, maior eu espero que seja o valor do volume, né? Enfim, então seria essa cara o gráfico. Beleza? Muito bem, vamos dar uma olhada aqui no gabarito. Tá certo, ele fez só esse pedacinho. Tá bom. Mas aparentemente o nosso gráfico tá certinho, né? Pressão menor, volume maior, pressão maior, volume menor. Muito bem. E aí, próxima questão vai ser a nossa 6. Um gás ocupa um volume de 3 litros a temperatura de 200 Kelvin. Tá bom. E aí, que volume irá ocupar se a temperatura for alterada para 300 Kelvin, tá? Mantendo-se constante a pressão. Tá, beleza, beleza, beleza. Então, pressão inicial igual pressão final. Pera lá que eu botei maiúsculo aqui, não sei porquê. Então, pressão constante seria a transformação isobárica, né? Eu tô tentando decorar esses nomes, tá? Pode parecer bobo, mas eu preciso fazer um esforço muito maior que a maioria para guardar essas coisas na cabeça. Não sei porquê, mas é. Então aqui nesse caso, pressão constante, a gente vai ter volume inicial sobre temperatura inicial, volume final, temperatura final. Basicamente é o que sobrou, né? Beleza, então daqui é só substituir valores. Então 3 litros aqui. Não precisa de espaço ali. Temperatura inicial é 200K. Muito bem. E a final é 300, né? Então é só trocar isso aqui. Pronto. Tá bom, é só uma conta, né, cara? É só multiplicar ambos os lados por 300 Kelvin e tá tudo resolvido. Certo? Então o volume seria 300 vezes 3 dá 900. Ficaria 900 sobre 200 litros aí. E daqui a gente tira esse 100, né? Pode ir embora, você também. 9 por 2 é 4,5. Tá ótimo. Então, os outros dois gráficos das transformações são linhas retas, né? A gente viu que são retas no caso. E então é mais fácil de fazer, né? A gente agora tem o valor dos volumes. Vamos dar uma olhada na resposta, né? Que eu não quero errar essas coisas básicas da vida. Não, é 4,5 mesmo. Imagina ficar fazendo gráfico à toa. Então vamos dar uma arrumadinha nisso. Tá, você vem pra cá. Você pra cá. E aí, o que eu boto em cada um? Já não lembro mais dessa parte aqui. A pressão é constante, então eu teria variação de volume e temperatura, né? Acho que temperatura é meio que fica aqui nessa parte de cima. Eu acho. Aqui em Kelvin. E o nosso volume em litro, né? Beleza. Então vamos dar uma olhada nos valores que a gente tem. Bom, temperatura inicial 200 e final 300, beleza. Então 100 seria por aqui, 200 por aqui, 300 por aqui assim.
aqui, fica bonitinho. Aqui seria bom botar 10 a 2 vezes o Kelvin, né? Para não precisar botar esses dois zeros a mais, mas paciência. Quem quiser alisar isso aí, que alise à vontade. Tá, o volume inicial era 3 e aí pulou para 4,5. Então se a gente dá uma olhada, 1, 2, 3, 4, 5 estaria aqui, 4,5 é aqui assim. Eu não vou botar o 4,5, tá? Porque normalmente tu não faz esse tipo de coisa. Tu cria tua escala bonitinha aqui, se tiver alguma coisa no meio aqui, geralmente tu só deixa indicado aqui o traço, tu sabe que é metade, enfim. Beleza, então tá. Quando a temperatura era 200 Kelvin, certo? A temperatura inicial era 200, o volume inicial era 3, beleza. Então aumenta a temperatura, aumenta o volume. Faz todo sentido do mundo se a pressão é constante, né? Isso aí, é no 2 mesmo. É o lugar certo que tu tem que ir. Tá. Parece um bêbado voltando pra casa, né, cara? Ai, ai. Um passo aqui, outro lá adiante. E aqui o nosso 4,5. Deixa eu arrumar. Se eu seguir o padrão dele de fazer a reta só nesse pedacinho aqui que a gente conhece, acho que não vai ficar feio, né? Vou botar só aqui então. Só esse pedaço que eu sei. Ficaria assim. Vamos dar uma olhada. Essa é a aplicação. E tá certo. Então, ele fez o contrário, ele botou a temperatura no... mas tanto faz, grande coisa. Ai, ai, vai dar na mesma porcaria, tá? Nesse caso aí. Mas bom, agora a gente já sabe que tem que botar o volume aqui nesse eixo vertical e a temperatura no horizontal. Pra seguir o padrão do autor, né, no caso. Ou talvez seja um padrão aceito aí por todo mundo do mundo e só eu que não sabe. Pelo visto é. Aqui é próximo, né? Bom, a gente vai aprendendo aos poucos, né, cara? O gráfico ele não tá errado, tá? Não tá errado, só os eixos aqui que eu usei o contrário, mas não interessa, tá certinho. Transmite a mesma informação. É isso que é importante. A informação foi transmitida tranquilamente. Certo? Então tá bom. Qual que é a questão mesmo? É o nosso accept. E o que o accept quer de mim? O gráfico representa a isóbara, pressão constante, né? Para certa quantidade de gás ideal. Determine o valor de X. Meu bem. Tanta coisa que tu quer de mim, hein? Vamos com calma, então. Tá, então pressão inicial é igual a pressão final. Não faz mal nenhum escrever, tá? Então, nesse caso aqui, pra gente lembrar, a gente fica com volume inicial sobre temperatura inicial igual ao volume final sobre temperatura final, basicamente. Tá. O que eu tenho aqui? Eu tenho que o meu X seria a temperatura inicial e o... Então vamos com calma, né, cara? Por que pressa? 450 Kelvin. Tá. Volume inicial é 40 centímetros cúbicos. E volume final é 60. Muito bem. Aparentemente fica por aí. Então, só substituir isso aqui na equação. E é pra dar tudo certo, né, cara?
Tudo vai dar certo, sempre que vai. E se não der? Aí fazer o que, né? Chorar não dá, né? Não tem muito o que fazer. Vou copiar você. E temperaturas finais estão aqui. Perfeitamente. Agora é só uma simplificaçãozinha básica e acabou. Será que é tão básica assim? Eu vou dividir ambos os lados aí por 10. Já é um começo. Putz. Cara, pô, é só eu dividir. Tá, centímetro cúbico também. Centímetro cúbico pode ir embora. Pra dar uma limpada aqui na situação. Ficou melhor. Então, multiplica ambos os lados por x, né? Pra se livrar desse denominador. Vamos fazer isso devagarinho. Vou fazer devagarinho. Então aqui, tira o x. Aqui vai ficar 6x. 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2 é 3. 45 e 3, olha que coisa bonita. 3 por 3 dá 1. 45 por 3 vai dar 15. Olha que legal. Então nosso x vai ser 2 vezes 150, basicamente, que dá 300 Kelvin. Que inclusive é um valor que faz sentido, né? 300 aqui. Se a gente achasse 500 eu teria um problema, mas 300 tá bom. Tá, então vamos torcer para que seja mesmo, né? Poderia que ser. Então o A7 de fato é 300. O que significa que a gente tem que seguir fazendo contas. Cara, não, eu vou parar por aqui nesse vídeo, porque senão a probabilidade de eu perder 20 minutos para terminar essa questão 8, como sempre aconteceu, né? Que no final do vídeo tu pegava uma questão pequenininha e aí falar assim, não, esse aqui 2 minutos a gente termina. Vamos fazer, né? Falta só 2 minutos mesmo pro vídeo acabar, né? Pra bater as 2 horas. Né? 2 minutinhos. Aí vai lá, 20 minutos depois, estou eu batendo a cabeça na parede ali, não conseguindo resolver a questão. Então, então no próximo vídeo a gente se encontra, só pra não correr o risco, né? E muito obrigado pela tua companhia e até mais.